Projeto Marcas da Memória, 16 de setembro de 2011, segunda entrevista com Marcelo Mário de Mello. Entrevistadora, Iana Araújo. Presente, Mariana Rodrigues. Pronto, Marcelo, a gente pode começar onde a gente parou? Bem, depois da experiência do golpe, né, houve uma grande divergência dentro da esquerda brasileira e algumas facções optaram pelo caminho da luta armada com algumas variações. Tinha os chamados agrupamentos militares que achavam que bastava fazer grupos guerrilheiros e operar. E o grupo ao qual eu estava ligado, eu vinha do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, né, desde 1961. Então a gente tinha uma tradição de partido político, de luta de massa, de lutas políticas. Então a orientação que a gente estabeleceu nesse novo partido que foi criado, que foi o PCBR, era um partido de formato de partido comunista, mas que tivesse também uma frente militar. Fazia trabalho estudantil, movimento operário, os núcleos de movimento de massa de um partido comum e daí também uma frente militar. Isso era uma característica do PCBR, né? Então, eu não era ligado à frente militar, era ligado à imprensa e à organização. E ao que a gente chamava de maneira genérica de agite-prop, que era agitação e propaganda, não é? Então, o meu trabalho foi todo nesse sentido. Então, o PCBR começa a ativar a sua frente militar e aqui no Nordeste, as ações militares que se fez basicamente foram assaltos a banco e ocupações de fábrica. Ou seja, já que era proibido distribuir panfleto, então invadiam uma fábrica, rendiam os vigias, faziam comício lá dentro, distribuíam o panfleto e saía. E também o que se chamava de os grupos de propaganda armada. Só ia fazer, sem necessariamente ocupar a fábrica, mas do lado de fora da fábrica falava, distribuía boletins. Né? Porque naquela época, qualquer ação que você fosse fazer tinha que ter uma cobertura militar, porque estava em vigor a Lei de Segurança Nacional. Qualquer coisa os caras enquadravam em ação militar e a pena mínima era 12 anos. Eles davam um jeitinho de enquadrar você em ação militar, até com o pensamento, a autoria intelectual por 12 anos. Tinha essa coisa das penas serem altas, tinha o problema do risco de vida mesmo, você podia ser eliminado. Tinha como a questão da tortura, a pessoa ser torturada e revelar informações que atingissem terceiros. Então a gente fazia tudo para não ser pegado, né? E nesse sentido havia uma preparação de resistência, de preparar um esquema paramilitar para tudo. A gente tinha conversado sobre a sua prisão, né, que você foi preso sozinho e tal. Foi. E assim, você passou quanto tempo na prisão mesmo? Veja bem, meu período de prisão completo foi 8 anos, 43 dias e 19 horas. 27 anos, 185. E nesse... Fui preso em abril de 71 e saí em março de 79. E aí, esse período de prisão? Assim, o senhor falou do momento da prisão e tal. Da prisão eu falei, né? E lá? Tortura, interrogatório, tudo. Aí quando você sai dessa fase de tortura e interrogatório, você chega na prisão. Então é quando a ficha cai. Você vai entrar no cotidiano do cidadão preso. Logo que você chega no presídio para cumprir pena, você se livra do esquema de tortura, aí você sente aquele alívio, porque vai entrar numa fase de normalidade. Então é nesse momento que a circunstância da condição de preso cai em cima de você. A condição cai na sua psique, né? Você descobre que está preso mesmo, né? E que pode pegar muitos anos de prisão. Então é um choque, né? Um choque psicológico, porque no momento da tortura é aquela aflição, tortura, segurar a informação, aquela agonia. Depois você entra no normal, depois, cotidiano, a vida cinzenta do cotidiano da prisão, né? Então, quando eu cheguei naquela detenção, foi mais ou menos perto do período de São João, por aí. Aí depois você passa aquela fase. Eu reencontrei companheiros que eu não via há muitos anos. Aquela coisa que você se adapta, né? Se sente mais estabilizado em companhia do terceiro, né? Aí depois você começa a sentir a aflição da condição de preso. O ser humano preso. Dizendo sério, às vezes eu acordava de noite e via que estava você sonhando ainda em condições de liberdade, né?
aí você acorda, está preso. Então você passa um tempo ainda sonhando livre. Aí quando acorda você tem um infarto. Depois você começa a sonhar sempre com um componente de prisão já. É como se você tivesse sido fisgado já. A psique já foi envolvida pela contingência da prisão. Quando você sai da prisão também tem isso. Você passa um tempo ainda como se estivesse na prisão. Somente quando você sonha, sem nenhum grade no meio, é que você está psiquicamente livre da prisão. Mas isso não é tão simples assim. Porque durante muitos anos você ainda sonha com situações de perseguição. Ainda hoje, por exemplo. Não estou dramatizando, estou dizendo que são coisas assim, cruéis, coisas fantasmagóricas, mas de vez em quando eu sonho aquela coisa está se escondendo. Uma situação de estar se escondendo, sendo procurado, tá? Uma coisa meio clandestina, assim, ainda hoje. Não é pouco tempo, né? Agora, dentro da prisão, aí, o que é que a prisão se constituiu numa nova frente de luta para os presos políticos. Né? Os presídios políticos do Brasil durante a ditadura foram as frentes de luta contra a ditadura. Primeiro, os presos políticos lutavam para ter melhores condições carcerárias. Aí havia uma série de listas: direito à alimentação melhor, direito a fazer tratamento médico, direito a fazer tratamento dentário. A gente perdeu dente à vontade lá porque não tinha tratamento de restauração. Tinha que arrancar o dente, ninguém aguentava arrancar. Direito de ler os livros que eram publicados legalmente no país, que havia uma censura do direito da prisão. Olha, se o livro é censurado dentro do regime de ditadura, se ele é impresso, ele não tem direito a ler. Era a base legal da gente, mas não era. Então, e jornais? Jornais, determinados diretores permitiam que a gente lesse jornais, inclusive o Jornal do Sul e o Jornal Local. Quando a coisa... Mas a gente foi avançando no processo reivindicativo da gente, se organizando coletivamente. E a gente se pronunciava quando os presos comuns eram torturados. Torturavam o preso comum, a gente gritava, tal, e fazia documento, contrabandeava aqui denúncia, e isso era uma... Aí a gente era reprimido, ficava sem visita, castigava a gente, ficava trancado na cela o tempo todo. E havia uma certa ligação do movimento interno dos presos políticos com a situação política do país. Em 1970, houve eleição no país e a percentagem de voto nulo foi quase 30%. Então, o pessoal falava, tinha havido o ato institucional número 5, houve recesso nas instituições parlamentares, muitos deputados foram cassados, lei de segurança nacional, pena de morte, censura da imprensa, uma coisa... Então, o parlamento foi muito castrado, né? Então, nas eleições, ainda havia aqueles restos dos protestos de 68. Muita gente na clandestinidade. E a gente fez uma campanha de voto muito pesada. E uma parte da população respondeu bem. Aí, o que é que acontece? Em 1974, vai se acumulando um sentimento de oposição na população. E em 1974, nas eleições de 74, o pessoal votou no MDB à vontade. E dentro do MDB surgiram os chamados candidatos populares. Eram caras que tinham algumas ligações com movimentos populares, que tinham uma posição mais à esquerda, e que começaram a atuar. E surgiu o chamado Grupo Autêntico do PMDB. Tinha os chamados moderados do PMDB, e surgiu o Grupo Autêntico, que eram democratas que achavam que devia ter uma posição mais combativa diante da ditadura. Então esse Grupo Autêntico na época era Fernando Lira, Marcos Freire, Chico Pinto, né? Vários outros. E esse pessoal foi muito bem votado. E o povo nas eleições de 1974 votou direto na oposição. Então fortaleceu as bancadas parlamentares de vereadores, de deputados federais estaduais, mais sensíveis, democratas mais. Então, as denúncias dos presos políticos começaram a repercutir. As famílias, desde o início, surgiu aquele movimento o movimento de anistia surgiu em torno das famílias. Principalmente as mulheres, as mães, as namoradas, as noivas, as irmãs, começaram a dar apoio aos seus familiares presos. Isso foi incorporando
e terminou surgindo o movimento de anistias. Inicialmente o movimento feminino pela anistia, e a figura-chave foi Terezinha Zerbini, no Rio, né? Que era mulher de um general caçado, um tempo de São Esquerdo democrata ainda, mas foi caçado pela ditadura. E a sua família, assim, quando você estava preso, você recebia visita? Não, eu recebi visita. Durante 18 anos eu recebi visita da minha mãe, por isso que eu digo que amor só de mãe, né? Fiz um poema para ela, tem razão, Édipo e o caminhão, amor só de mãe. A minha mãe me visitou o período todo, participou de todas as campanhas, abaixo-assinado, época de greve de fome, ela participou do movimento de anistia, minha mãe. Fala um pouco aí da sua greve de fome, né? Foi na prisão? Veja bem, deixa eu chegar aí na greve de fome. Então a gente tinha essas reivindicações, reivindicava melhores condições carcerárias, acesso à leitura e o andamento dos processos da justiça e luta pela anistia, que a gente viu como uma coisa muito longe, a gente nem, de imediato, a gente lutava mais pela sobrevivência. E a anistia, a gente nem via isso, porque não via, estava na época da dureza, da repressão violenta, né? Quando chega em 74, a gente faz uma denúncia e começa a repercutir. Depois a gente fez um documento que fazendo uma denúncia detalhada de todos os aspectos da situação da gente. Condições carcerárias, situação jurídica, tortura, preso comum, tudo. Jaime Vasconcelos era deputado e leu na íntegra, na tribuna aqui. Aí entra nos anais da Câmara e vaza pela imprensa. A essa altura já tinha o núcleo da pastoral da igreja, com Dom Helder, visitando os presídios. Aí o pessoal distribuía esse documento de denúncia da gente internacionalmente. E tinha toda uma rede que distribuía esse negócio. Chegava no Chaiô, já tinha um núcleo de exilados atuando também, né? Então tinha algumas ramificações. Embora houvesse dificuldade na imprensa, Dom Helder publicava muita coisa no Boletim Diocesano, que era distribuído em todas essas paróquias. Era um jornal mimeografado, mas ia para todas essas paróquias do estado de Pernambuco. Então isso, de certo modo, repercutia, né? Então, quando essa novidade das denúncias da gente começarem a ter repercussão pública, essa coisa começou a incomodar. Então, em 75, no governo Geisel, eles anunciam com o Roberito Costa Silva o processo da abertura gradualmente segura. Que no Brasil, para ver essa abertura gradualmente segura, eles antes eliminaram muita gente, uma ordem de eliminação, mataram muita gente para poder, que é a tradição política brasileira. O Duque de Caxias, que era um pacificador, antes de dar anistia havia uma limpeza, eles matavam muita gente. Frei Caneca, aqui na Confederação do Equador, eles fizeram um julgamento sumário dos líderes, mataram, pena de morte, depois deram anistia. Isso é a tradição brasileira, né? Então, o processo de abertura brasileiro foi a distensão desaparecidos. Antes da distensão, mataram muita gente e aumentou a cota dos desaparecidos políticos, como uma espécie de preparação para a abertura que eles sentiam que teria que estar vindo em função da política internacional. Política de Jimmy Carter, porque as ditaduras militares já tinham sido implantadas na América Latina. O formato do Estado, o dimensionamento da economia, o controle sobre os movimentos populares já estava dado. E isso obedecia a uma estratégia internacional. E houve sinalizações internacionais que não precisavam mais daquela ditadura sanguinária, porque a coisa já estava armada segundo eles queriam. Tinha que haver uma desaceleração, né? E era uma estratégia internacional que o Brasil foi seguindo, normalmente. Então, em 75, a gente era direto, a gente mandava denúncia sair, o deputado lendo. Então, em 1975, os camaradas decidem quebrar a comunidade de presos políticos de Itamaracá, separar a gente. Então começa por mim e por Luciano de Almeida, um preso político de Natal, que era do PCBR também. A gente está um dia lá na penitenciária e vem uma ordem, Marcelo Mário de Mello e Luciano de Almeida, transferidos. Isso em 1975, eu tinha sido preso em 71, cumprindo pena. A gente falar com o diretor, ele diz, olha, é uma ordem da auditoria militar. Vocês foram transferidos para o quartel do Mogi de Cavalaria lá, esquadrão de polícia esquadrão de Cavalaria do Mogi, batalhão Dias Cardoso lá. Aí a gente combina, eu e o Luciano, que a gente, e era uma quinta-feira, que a gente já chegava lá em greve de fome, de protesto.
E nos comunicamos com os companheiros que ficaram na cela, que não deixaram a gente voltar. Que a gente entraria em greve de fome e o pessoal teria que esperar a visita do sábado para contrabandear um documento de desencadeamento de todo mundo. Eles fizeram de molho para poder contrabandear o documento no dia da visita. Então a gente começa a greve, o pessoal começa depois. Com 12 dias de greve de fome, chega o auditor militar lá, o juiz militar, que era o auditor do Ceará, que estava respondendo também por Pernambuco, que é a 10ª circunscrição judiciária militar do Ceará, e aqui é a 7ª circunscrição. Ele estava respondendo pelas duas. Estava havendo uma vaga na juiz aqui. Então, ele chega lá com 12 dias de greve e disse que não pode negociar com a gente naqueles termos, mas que é uma coisa muito simples, que eu tenho condição de resolver isso. Vocês me solicitem que eu resolva. Então ele deu um sinal que se a gente parasse a greve e encaminhasse, ele resolvia. Aí a gente parou a greve, fez o documento, comunicou ao pessoal, também parou. Só que havia uma disposição dos órgãos de repressão, do DOI-CODE, que eles sentiam uma grande politização entre a gente lá. E os caras trocaram o auditor. Por coincidência, o secretário de Justiça, que era esse Carlos Alberto, esse cara da Federação Esportiva que morreu. Esse cara era um violento. Esse cara era agrediu um repórter e foi demitido. Aí trocaram o diretor da penitenciária, trocaram o diretor do sistema penitenciário, trocaram o auditor e não foi cumprida a promessa do auditor. Aí a gente estica, fica lá alguns meses mais e decide fazer outra greve. Agora, qual era a estratégia deles? Eles começaram por mim, por Luciano. A estratégia deles era pegar os presos políticos e espalhar pelos quartéis do estado de Pernambuco, para quebrar a comunidade. Iam jogar no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nos Bombeiros e na PM. Se separaram, quebra essa comunidade de presos políticos. Eram quantos presos políticos lá? Você tem uma noção? 30, 35, 20, por aí variava. Chegou a 40 e pouco só. A gente tinha curso, tinha aula, tinha vida coletiva lá. Né? Então eles quiseram quebrar isso. Quando a gente entrou em greve, teve esse protesto, aí eles pararam. Pararam. E a gente fez outra greve, que durou. Essa outra greve durou 25 dias e pouco. Segunda greve. E eles pegam e botam todo mundo dos quartéis espalhados. Então as pessoas ficaram sem comunicação umas com as outras. Aí o núcleo maior, de 6 pessoas que estavam no comando do Quarto Exército, achou melhor que houvesse um recuo. Era melhor a gente recuar organizadamente, porque os caras se decidiram a não fazer acordo nenhum. Porque a gente poderia ser derrotado, fragmentado. Então esse núcleo achou que era melhor parar a greve. Aí decidiram parar a greve. Com o compromisso deles não separarem. Aí tudo bem, parou-se a greve. Eles cozinharam muito o retorno da gente, a gente foi para lá. A gente passou em 7 a 8 meses lá nesse castigo, e Luciano na cela. No fim do ano a gente retornou. Mas eles, em retaliação, descobriram um item da Lei de Segurança Nacional que dizia que quem tivesse pena de morte e prisão perpétua teria que cumprir essa pena em condições especiais. Aí eles pegaram 2 companheiros que tinham prisão perpétua e separaram no conjunto. Então o troco deles foi esse. Então separaram no conjunto. Então a partir daí, de 1975 até 78, a gente botou no plano secundário todas as reivindicações da gente e colocou como objetivo central o retorno desses 2 companheiros. Então houve mais uma greve em 1977, de 17 dias e meio, pelo retorno deles. Houve promessa e não cumpriram. Essas greves de fome, elas tiveram assim, disseminação em outros estados? Não, veja, até essa de 1977, não. Aí a gente sentiu que para deter, para conseguir alguma coisa, não dava só para atuar com as forças locais, teria que ser uma greve de fome nacional. Aí a gente articula a greve de fome nacional dos presos políticos do Brasil pelo retorno de Carlos Alberto e Holliman, os 2 companheiros isolados do conjunto. Então a gente troca correspondência com os presídios do Brasil, todos eles. Carlos Alberto e Holliman entram em greve. A gente entra uma semana depois para dar um efeito
de pressão gradativa. Aí a gente entra, Itamaracá entra, e depois de alguns dias entra os outros presídios do Brasil todinho. Então foi a primeira greve de fome nacional dos presos políticos do Brasil, foi essa. Então, essa greve durou, para Carlos Alberto de Holly, durou 30 e poucos dias, que eles começaram antes. Isso já em 78. Nos outros presídios do Brasil já estava havendo uma certa flexibilidade. Mas aqui a coisa era muito rançosa. Aqui era uma coisa muito rançosa. A repressão daqui era muito complicada. Por que você acha que aqui é? A tradição repressiva do Estado, a polarização aqui. Então, em 78 a gente faz essa greve. Depois dessa greve, eles permitem que em Carlos Alberto de Holly passa alguns dias de convívio com a gente. Depois de alguns meses, eles simplesmente mandam eles ficarem com a gente, certo? Então, a história da gente foi de muita resistência, né? E constantemente denúncias sobre tortura a presos comuns, a gente fazendo denúncias, jogando para fora. Eu tempo todo isso. Em alguns momentos eles deram cantada na gente, assim, para a gente tentar negociar com eles. Eles diziam: não se envolvam nos assuntos dos presos da outra ordem, que nós podemos ver os problemas de vocês aí. A gente está aqui, porque a gente está aqui na condição de preso político. A gente tem posição política, fomos derrotados militarmente e politicamente, mas a gente mantém as posições da gente. Como havia também tentativa de presos políticos fazerem declaração de adesão ao governo, dizer que se arrependeram, não sei o quê, para poderem ter conquista, né? Isso houve. Teve isso no presídio que você estava? Não, isso foi uma articulação nacional, mas eles nem tentaram com a gente, que sabia que não dava, né? Então, a gente passou esse período todo, foi um trabalho de... A gente tinha um programa de reivindicações, por exemplo, no âmbito de condições carcerárias, no âmbito de processos, andamento de processos e com relação à anistia. Programa reivindicativo, né? E tinha um programa de sobrevivência psíquica, né? Porque você está preso e você tem que tentar não entrar em depressão e tentar ver o que é que você pode cultivar na prisão para não perder tanto tempo, né? Porque você perde um certo tempo de contatos, né? Então cada um procura seus caminhos, né? Cada um procura seus caminhos. Assim, você fala muito de vocês disseminando os protestos e tal. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês espalhavam a notícia do presídio? Quando um preso, na terminologia dos presos comuns, quando um preso passa uma mensagem para fora, contrabandeia uma mensagem para fora, na linguagem dos presos comuns, foi via Embratel. Então, via Embratel, a gente fazia isso quando chegar de fora. Então era assim, por baixo dos panos. Tinha que ser, porque a correspondência era censurada. Né? A correspondência toda sob medida. Né? Era tudo baixo do pano. Mas aí vocês ficavam usavam... arretados quando via denúncia fora, porque sabiam que passou. Mas aí vocês usavam o quê? As visitas de vocês? Visitas, advogados, camuflado em material de artesanato. A gente fazia artesanato, camuflado em material de artesanato. Eu mesmo consegui contrabandear muita coisa, porque eles davam batidas nas celas da gente de vez em quando para pegar papéis. E eu perdi muita coisa, muita gente perdeu coisa, livro, né? A gente perdeu muito livro. Por exemplo, Aprendiz de Crítica, um livro de crítica literária de Joel Pontes, um tenente chega lá, Aprendiz de Crítica, pode me dar aquele livro? Eu disse: não, você pode, ele me dá com a minha mão, né? E não, se quiser, pode pegar. Está com poder, tem. Aí ele: não, mas tem que subir na cama. E subiu. Ele subiu, levou meu livro. A obra completa de Castro Alves pegou. Quer dizer, a gente perdeu muito livro, e esses livros, durante a gestão do Major Siqueira, que foi da pior qualidade possível, comandou torturas, onde presos comuns foram assassinados. Esse cara era um fascista. Depois, no sebo, a mulher dele vendia os livros no sebo, na Praça do Sebo. A mulher do Major Siqueira vendia o livro na Praça do Sebo. E eu, um sebista que era meu amigo, quando eu saí da prisão, eu disse: toma, Marcelo, isso aqui lhe pertence. Um livro com a letrinha da minha mãe mandado para mim, que não chegava gente. Ou os livros eram colocados na portaria e não chegavam,
ou eles pegavam nas células da gente e levavam. Diretores anteriores, quando não queriam que um título entrasse, devolviam para as famílias. Esse major não, ele ficava e retendia. E eu descobri que havia revenda depois, já depois que saí da prisão. Pelo serviço do ministro. A mulher dele ia lá vender livro no carro. Era fonte de renda. Então a prisão é uma escola, né? Também, né? Quer dizer, a prisão não é um lugar bom, mas já que você está lá, você tem que ver o que pode aproveitar. É a chamada que eu chamo de ditadura da realidade, né? O que você pode tirar daqui? Né? E assim, depois você sai da prisão em 78, é? 79. 79. E aí você volta para a militância? Quando eu saí da prisão, eu fui procurar rever meu irmão. Eu entrei, logo no dia seguinte eu fui na Ação Católica Operária falar com o padre Romano Zufrei, que é um padre figura excelente do movimento operário aqui, socialista, autêntico. Fui numa reunião da Comissão de Justiça e Paz de noite, Dóia da Câmara estava presente. E tinha uma reunião no outro dia do Comitê de Anistia, eu entrei logo no Comitê de Anistia. Comecei a me aproximar dos canais imediatos que eu tinha. Aí eu achei que deveria me ligar à luta pela anistia até o último preso ser solto. Né? Eu estava mais ligado a isso. Né? Aí alguns presos com o mecanismo da redução das penas, porque a Lei de Segurança Nacional, naquele processo de abertura política, os tetos da Lei de Segurança foram rebaixados. Então você estava enquadrado num artigo que agora pela nova lei era 12 anos, baixou para 2. Aí você pedia equiparação. Então por esse mecanismo alguns presos saíram, uma quantidade de presos saíram. Aí eu saía um preso e convocava a imprensa e tal, fiquei nessa cobertura, ligado a esse movimento de solidariedade aos presos e de anistia. Aí houve um Congresso Nacional pela Anistia, em São Paulo, eu fui e aproveitei para reencontrar meu irmão, que eu não via desde 1970. Meu irmão mais velho, que ele estava no processo do PCB, que ele foi para a União Soviética e voltou, e estava citado nos processos do PCB. Eu fui rever meu irmão também. Ele veio para a União Soviética em 70? Em 70, passou uns 3 anos lá. Foi quando eu vi. Aí você... E eu só fui ver novamente em 79, né? Então, nesse período de 79, eu fiquei mais tempo no Rio do que aqui, indivíduo, né? Lá no Rio, eu depois de sair da prisão, eu entrei no Comitê Brasileiro de Anistia do Rio, fiquei atuando lá, e participei do apoio à greve de fome nacional dos presos políticos pela anistia. A anistia saiu em agosto, aí houve a greve de fome nacional pela anistia. Eu fiquei no apoio, né, na cobertura. Participei do Congresso da Anistia no São Paulo e do Congresso da Anistia na Bahia. Aí, enquanto eu estou no Rio, começa a discussão política da reformulação partidária, que é o processo de abertura. Eu vi os exilados chegando, estava no Rio quando chegou Apolônio de Carvalho, Bruno Maranhão, um bocado de gente, eu sabendo esse pessoal lá, chegando. Fui para o comício de Prestes lá no aeroporto, quando ele chegou lá no Rio, isso em 79, né? E comecei a acompanhar as discussões sobre a reformulação partidária. Aí tinha uma discussão lá, se faria o chamado Partido Popular ou Partido dos Trabalhadores, na época, uma polêmica lá no Rio. Fui para várias reuniões, aí eu já me inclinei pelo PT, né? Na época, era pré-PT, né? Discussão embrionária do PT. Aí quando eu venho para começar a atuar aqui de volta, eu já estou mais ou menos ligado no projeto do PT. Né? No Rio eu me encontrei com o Bruno Maranhão, que tinha vindo do exílio, da França. E a gente tinha atuado junto muitos anos no PCBR, fomos fundadores do PCBR. Né? Aí Bruno me chama para a gente discutir, para fundar um jornal aqui. Aí a gente funda o jornal aqui. Qual é o jornal? O jornal era o Povão, eu tenho o exemplar dele. Uhum. Era um jornal de apoio ao PT, de apoio ao movimento sindical, que naquele momento havia uma luta muito grande de oposição aos pelegos que dominavam a estrutura sindical. Aqueles sindicalistas que surgiram quando os sindicatos estavam sob intervenção do período de ditadura. Né? E começaram a crescer as oposições sindicais e o pessoal começou a fazer aquela guerra para derrubar os pelegos. Aí, sindicatos metalúrgicos, sindicatos bancários,
metroviários e alguns sindicatos novos surgindo, sindicato das domésticas, sindicato dos vigilantes. Então a gente dava cobertura a esse pessoal, fazia essa cobertura de movimento sindical. Ainda governo Figueiredo, governo militar ainda, e havia segmentos da direita, das forças policiais que eram contrários à abertura. Aí teve o que? A bomba no Rio Centro, show do Rio Centro no Rio, a bomba na sede da OAB em São Paulo, a bomba na sede da Tribuna da Imprensa, a bomba em diversas bancas de revista que vendiam jornais da imprensa alternativa. E a gente tinha esse jornal aqui, que era um jornal bem pela esquerda. E nós não conseguimos imprimir esse jornal aqui, porque nenhuma gráfica do Recife topava imprimir com medo da bomba. A gente imprimia esse jornal na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Em determinado momento, na Paraíba, o pessoal também se recusou. A gente imprimia no Rio Grande do Norte e trazia para cá. Período já de abertura, né? Uma edição foi apreendida pela Polícia Federal, porque tinha havido a cassação do padre Vito Miracapillo, o pároco de Ribeirão, que era um italiano, que se recusou a fazer a missa de 7 de setembro em sinal de protesto. Aí houve um processo aberto na Justiça Militar que ainda havia, e ele foi expulso do país. A gente fez a cobertura disso, eu viajei para Palmares, fazer a cobertura, várias matérias sobre o padre Vito Miracapillo. E no processo de expulsão dele, o padre Reginaldo Veloso, que era pároco do Morro da Conceição, faz um hino de protesto. Aí o padre Veloso também é processado pela Lei de Segurança Nacional. A gente começa. Aí eu pego um trecho desse hino e publico no jornal, e o jornal foi edição apreendida. Só que quando a Polícia Federal chegou lá, já era uma coisa mais civilizada, né? Eles chegaram lá com mandatos, se apresentaram, se identificaram. E eu estava com mais de 10 mil jornais lá estocados. Eu chamei um vigia e mandei guardar em outro canto. E a gente distribuiu isso tudo por baixo do pano do jornal. Quando eles chegaram lá, pediram a edição e disseram, legal, tem aí. Bruno Maranhão oficialmente era o diretor do jornal. Eu liguei para Bruno e disse, Bruno, desaparece. Aí eu pensei, quem sabe ligou? Quem sabe é Bruno Maranhão. Eu sou redator aqui. Você está dizendo de estoque é com o Bruno. Não é perder. Aí não teve nada. Naquele processo de abertura que eu estava vendo, os segmentos de direita faziam o que podiam. Né? Terminou havendo a queima de arquivo de Fleury, delegado Fleury, que foi encontrado muito no piscina. E foi queima de arquivo. Né? Então eu entro no PT, né? Fui militar no PT. Depois esse jornal fecha, depois de 20 edições esse jornal fecha. É mensal? Ele é quinzenal. A pior periodicidade do mundo para jornal é quinzenal, porque a semana tem um ciclo de vida que rola na semana e no meio, mas o quinzenal não é nada. Nada na vida é quinzenal. Era um jornal quinzenal. Então, nesse processo eu vou tomando contatos com a área sindical. Então eu começo a fazer cobertura no movimento sindical. E me aproximo do Paulo Santos, que era um jornalista aqui, que trabalhava na área de movimentos populares, sindicatos. Aí a gente fica trabalhando para sindicatos. Eu, Paulo Santos, ele programador visual, e a gente fica trabalhando para sindicatos. E esse trabalho de junto a sindicatos vai crescendo, e os sindicatos terminam criando uma ONG chamada Equipe de Comunicação Sindical, ECOS, que eu e o Paulo Santos, ele começou com esse meu trabalho no Paulo Santos. Eu fiquei lá até 1986. A gente fazia jornais de sindicatos, campanhas grevistas e campanhas salariais, tudo era sindicato aqui. E fazia curso de reportagem para sindicalista. Treinava os caras para captar notícia, depois a gente dava um acabamento. Treinamento de reportagem para sindicalista. E começou a chegar para a gente também movimento popular, conselho de morador, não sei o quê. Tinha uma sede em cima do sindicato metalúrgico, né, que trabalhava à vontade. Surgiu inicialmente por exigência da gente, a gente começou a trabalhar os sindicatos pedindo a gente e pagando muito mal a gente. Aí a gente chamou o sindicalista e disse, olha, vocês pagam uma dentista, pagam um médico, pagam um advogado, pagam jornalista decentemente. Aí a gente chamou e disse, o slogan da greve dos metalúrgicos foi braços cruzados, máquinas paradas. Aí a gente disse, braços cruzados, canetas paradas. Pague a gente direito
que a gente foi trabalhar 2 expedientes com esse movimento popular. Era o seu único emprego na época? Eu trabalhei nesse tempo, trabalhei no jornal e trabalhei depois... Por que o jornal fechou? Porque teve condição de sustentação mais. Quem é que estava financiando assim para... Praticamente não tinha financiamento nenhum. O Bruno começou a financiar. Era do próprio bolso? Do próprio bolso. Aí ficou inviável, entendeu? Tinha venda de assinatura, tinha campanha, mas não dava para sustentar. Para mim, o jornal teve um pecado de megalomania. Ele pretendeu ser um jornal nacional. Se ele se adequasse a ser um jornal metropolitano, ele tinha perspectiva de se segurar. Só que Bruno, que era o dono do jornal, não fechou com essa proposta. Aí, encerrou. Aí eu comecei a trabalhar na assessoria para sindicatos, né? Assessoria para sindicatos, fazendo revisão de texto, essas coisas, eu sempre trabalhei com redação, trabalhei com isso. Aí a gente foi pegando o sindicato, encheu o tempo da gente, só com demanda de sindicatos. Só que os caras queriam pagar pouco, porque a gente era de esquerda. Aí não pode ser assim, tem que pagar normalmente. Aí eles se juntaram, os sindicatos, e começaram a pagar a gente. Normal, a gente trabalhava 2 períodos, porque a gente vibrava alguma coisa também, né? Aí depois criaram a ONG com financiamento. Aí a gente foi montar uma sede, contratar estagiários das indústrias. Era trabalho, a gente trabalhou muito mesmo. Até 86 aí eu começo a entrar. Eu sempre fui metido em política cultural, né? Reivindicações culturais, política cultural. E participei da campanha de Jaime Vasconcelos em 85 para prefeito de capital. Em 1985 foram marcadas eleições, primeiras eleições diretas para a prefeitura de capital, mandato de 3 anos. E o MDB daqui foi tomado pela direita do PMDB, que era Sérgio Murilo. Aí Jaime Vasconcelos sai do PMDB, vai para o PSB e lança uma candidatura com característica bem à esquerda, na época. O PT achou que devia lançar candidato. Aí eu participei da dissidência do PT. A gente foi atuar sem se diluir, dizendo que era petista, com toda a identidade da gente. Bruno Maranhão foi candidato, teve 1, um pouquinho por cento. Uma coisa. Então, aí eu participei da campanha e coordenei o grupo de cultura da campanha. E elaborei o programa cultural. Aí Jaime me chama para trabalhar. E a gente tinha participado aqui do movimento cultural na época para que o presidente da Fundação de Cultura fosse escolhido numa lista tríplice. E 17 entidades culturais fizeram eleições diretas para eleger essa pessoa. Foi João Manuel de Brito. Foram 3 nomes e ele escolheu João Manuel de Brito. E eu coordenei esse processo eleitoral nessas 17 entidades. 17 eleições com urna, com fiscalização, tudo direitinho. Federação da Escola de Samba, Federação Carnavalesca, Sindicato dos Arquitetos, 17 entidades. Foi uma efervescência muito interessante na época. Aí eu participei desse processo e tanto o Jarbas como o Romar me chamam para participar. Aí eu saio vou atuar em gerência cultural. Eu passei 3 anos na Fundação de Cultura e fiquei ajudando a Ecos como colaborador. Eu escrevia matérias e paralelamente eu entrei como colaborador do jornal Rei da Notícia, que era um jornal estilo Pasquim, que havia aqui, que era feito inicialmente. Teve a primeira fase, eu comecei na primeira fase e terminei na outra fase, que era Clériston, Laílson, Geneton Moraes, Amin Steppel, esse pessoal. Aí na segunda fase era mais Clériston. Aí eu fiquei colaborando com o Rei da Notícia, tem um monte de matéria publicada lá. E colaborava com a Ecos. O pessoal me chamava para fazer cursos, esses cursos de reportagem que eu montei lá, eu fazia com sindicalistas. E escrevia algumas coisas. E atuando no PT, né? Fui presidente da 7ª zona do PT, nas eleições de 82. Participei, fiz assessoria de imprensa da campanha de Mané da Conceição para governador aqui em 82. Fiquei atuando muito no PT, né? E nos movimentos culturais, encontros de escritores. Participei de todos esses encontros aqui. Aí depois eu vou trabalhar fui assessor de imprensa da Fundap, depois fui assessor de imprensa de João Paulo, já em 2 mandatos de João Paulo, fui de Fernando Lira. Você estava vinculado oficialmente a algum partido?
Sou ainda filiado ao PT. Ainda? Simples filiado. Acho que o PT hoje virou uma agência eleitoral, não é mais partido político. Como eu sou homem prático, acho que é a melhor agência eleitoral do Brasil. E é um partido de centro-esquerda, não é mais esquerda. Centro-esquerda, moderado. Então, o centro-esquerda moderado é melhor do que o centro-direita. Como eu sou homem prático, fico no partido de centro-esquerda moderado, formalmente de esquerda. Mas eu sei que não é. Mas assim, quando houve a abertura e tal, você tinha alguma perspectiva assim, de que a esquerda crescesse de novo? Bem, como era quando eu vi essa o sua... programa do PT, o manifesto programa do PT de 1980, primeiro o PT fazia uma crítica ao sindicalismo tradicional, que era o modelo do velho PCB, que era um sindicalismo que era organizado basicamente na sede do sindicato, na Assembleia Geral, com carro de som, com piquete, sem raízes nas bases, né? Nas fábricas, nas bases, né? O modelo que o PT colocava, os correntes sindicais do PT, que estavam no PT, colocava o sindicalismo democrático, autônomo de base. Criticava a estrutura sindical da época, inclusive o imposto sindical. A visão do PT era essa. E o PT colocava o seguinte: atuar na institucionalidade, mas incorporando milhares e milhares de pessoas ao processo político e organizando a sociedade a partir das bases, em locais de trabalho, locais de moradia e movimentos sociais. Isso está lá no manifesto programa do PT. E um modelo de sindicalismo que era colocado, que era uma espécie de contraponto ao sindicalismo tradicional, eram as duas greves do ABC, que ocorreram, que era uma greve em que os operários entravam na fábrica, batiam um cartão e lá dentro paravam, braços cruzados, máquinas paradas. Então revelava um nível de adesão voluntária muito grande, né? E era até difícil de reprimir, porque uma greve que não tem piquete, você não tem nem desculpa para reprimir. O sujeito entra pacificamente, bota o cartão, chega lá, para. Você nem sabe quem é o grevista e quem não é. Então, esse modelo de organização sindical veio interessantíssimo, né? Se imaginava que o PT se empenhasse em irradiar esse modelo de movimento sindical. Aí, quando o PT começa a lançar vereadores, deputados, etc., ele esquece toda essa sua história que o diferenciava do velho partidão e entrou no jogo da política tradicional. Não estou dizendo que não tenha havido avanço no país. Eu continuo dizendo melhor centro-esquerda e centro-direita. Mas os avanços são muito moderados porque não existe a presença da pressão popular. Como está vendo o Chile agora. Você está vendo greve no Chile por quê? Reivindicações estudantis, questão de impostos, etc. O povo está mobilizado por bandeiras gerais. O PT de jeito nenhum pensa em mobilizar a sociedade, de jeito nenhum. Porque tem as alianças políticas, tem o governo, tem problema com o governo, Então virou um partido eleitoralista. Então o modelo ideológico do velho PCB prevaleceu na sociedade brasileira. Então, aí eu digo, partidos políticos, eventos eleitorais sempre fazem mais. Aí eu começo a satirizar, né? Então, hoje em dia eu tenho uma visão muito crítica, né? Eu voto, prefiro, continuo dizendo, sou prático. Agora que eu digo, não vamos chamar codorninha de galeto, não vamos chamar galeto de capão gordo, não vamos chamar capão gordo de peru, não vamos chamar peru de pavão. E lembremos que o objetivo é o pavão, pô, escolaritas, né? Então, eu quero ter senso prático, mas não quero perder o senso crítico, né? Então eu defendo, tem toda uma produção minha de poesia, de texto de humor, de sátira, de peça teatral, inclusive gozando com essa coisa, né? Quando eu saí da prisão, por exemplo, eu me defrontei com determinadas caricaturas políticas. Eu comecei a observar determinados cacoetes da militância política de esquerda, que, independentemente das conjunturas, elas permanecem. Eu entrei na esquerda em 1961, com 17 anos de idade, eu tenho 67 anos. Então, eu estou com 50 anos de esquerda, sem sair do Recife de Pernambuco. 50 anos que eu estou atuando de esquerda aqui. E há 50 anos eu vejo determinados cacoetes, independentemente da conjuntura e da geração.
Então, são determinados paradigmas negativos que eu chamo de paradogmas. Aí o meu exercício crítico contra isso, tem momentos que eu faço artigos normais, sessões assim, e tem a sátira. Eu destruo pela sátira. Aí eu coloco o seguinte, não confundir referência teórica com reverência teórica, paradigma com paradogma, processo histórico com processo histérico e sociedade civil com construção civil à base de pré-moldados. E nessas caricaturas que eu vi, quando eu retomei o contato com a militância em 1980, aí eu fiz um poema que era assim: marxizinhos, engelzinhos, leninzinhos, rosazinhos, gramscinhos, mauzinhos, bakuninhos, trotskins, estalinhos, ayatolais, ayatolinhos, mandarões, mandarins, mandelas de bolso, guevaras de bolso, mandelas mirins, pululam sem ABC, nem dando lição nenhuma. Então, crítica às caricaturas, coisas que eu vi em 1960 e pouco, de novo em 80. Não é? Esses são os paradogmas, né? Essas coisas tronchas da esquerda, que são não manter a harmonia entre o trabalho de base de mobilização popular com a atuação da institucionalidade. Isso para mim é um erro clamoroso. Ou você assume aquela posição ilegalista, toda burguesa, não sei o quê, fica aquele gueto isolado, fazendo protesto isolado, aí não usa os espaços permitidos legais, ou então você entra e fica só nisso, esquece, né? A ponto do presidente do sindicato dos metalúrgicos daqui da Borda de Pernambuco, isso é uma denúncia, anda com 3 seguranças armadas, o presidente do sindicato, tem uma greve de SUAP, os patrões chamam o presidente do sindicato para amaciar a greve. Os operários fazem greve espontânea, porque o sindicato não está presente, porque as condições de trabalho são péssimas. E o sindicato vai lá dizer que é um bando de desordeiro. O sindicato e o presidente é do PT. O presidente do sindicato com 3 seguranças armados. Nem no tempo da ditadura eu vi sindicalista aqui ainda armado, que eu fiz a cobertura em 1980 nas portas de fábrica. Sindicalista para derrubar os pelecos que derrubaram. Você falou aí das caricaturas, né, que você percebe quando sai da prisão. Quais eram as que mais saltavam assim aos olhos, pelo menos no seu ponto de vista? Veja bem, eu acho que é um grande problema Veja bem, o que diabo é vanguarda? Vanguarda, a militância e vanguarda é você se colocar, ter uma atuação no sentido, para mim, eu vejo o seguinte, de melhorar a vida e a convivência do povo. Você quer melhorar a vida e a convivência do povo. Para isso, você que tem uma visão teórica, uma abnegação, uma paixão, você se propõe a sacrificar da vida por isso. Mas olha, é para melhorar a vida do povo e não você querer impor determinadas fantasias suas. Você imaginar o que é bom para o povo sem consulta. Você está entendendo? É você querer pegar a sua fantasia política, teórica e impingir ao povo. Você entende como é? A vida do povo, o povo quer isso. Então eu vou ajudar a melhorar a vida do povo, mas coisas que sejam claras, consentidas, aceitas. Agora pode ser até que o povo esteja mal informado, esteja meio influenciado por propaganda, esteja manipulado por propaganda. Então qual é o papel? Tentar conscientizar. Essa palavra, conscientizar. Para mim o papel do militante é isso, conscientizar o povo, esclarecer, abrir os olhos, até conseguir uma adesão que permita uma ação ousada, unida, uma greve, mas nada que seja estranho ao povo. Então, o que é que ocorre muitas vezes? O militante passa a ter uma dinâmica própria dele, viver em gueto. Que isso é criticado, porque Marx e Engels criticavam os grupos sectários. Sectário significa seguidor de seita. Seitas políticas, grupos políticos, que não estão ligados às grandes correntes da vida do povo. Vivem como se fossem grupos acadêmicos, assim, entendeu? Ou grupos performáticos. Então tem pequenos grupos que têm uma teoria muito bonita, não tem nenhuma ligação com a vida do povo.
as dificuldades do povo para ajudá-lo a resolvê-las. A vanguarda é isso, é simples isso. Ajudar o povo a viver e conviver melhor, sem forçar a barra, sem querer inventar a reivindicação do povo. O povo tem reivindicações, você vai ajudá-lo, tem mais experiência, mais disposição. Eu acho que existe vanguarda. Esse negócio de achar que não tem vanguarda, eu acho que tem liderança, vanguarda existe. Você pode ser uma liderança autoritária ou não. Você detectava alguma liderança realmente em vanguarda? Não existe liderança pelo menos na periferia? Surgem lideranças autênticas, surgem sim. Lideranças com consenso democrático, existe sim. E como tem a coisa de traço de personalidade, né? Existem pessoas que têm determinadas reformações. Por essa razão você tem que ter a discussão coletiva, a democracia, porque as pessoas são imperfeitas. Então você tem que ter democracia exatamente por quê? Transparência. Porque as pessoas são imperfeitas, são carregadas de deformações dessa sociedade. Por isso tem que sentar na mesa, tem que ter controle civil, transparência de informações. A democracia é para isso. Não é? Porque senão você vai dar em caudillismo, em autoritarismo, em cacicagem, né? Como tem muito por aí. Né? Então, democracia é um exercício difícil. Né? Então, eu estou propondo um texto de um que eu fiz que é maternalzinho de democracia para todo mundo. Não de alfabetização de democracia. Porque a democracia é muito bonito de dizer, mas é difícil de praticar. Né? Você vê, por exemplo, no Brasil, dirigentes sindicais que passam 5, 6, 7 mandatos sem renovando a liderança dos sindicatos. Então, o cara nem se lembra mais de que já foi operário, já vendedor, trabalhador. Ele rompeu com a base dele. Quer dizer, tem muita coisa torta, né? Tanto tem coisa torta na nossa estrutura republicana, né? Por exemplo, o peso dos comandos militares ainda na vida civil brasileira é uma coisa incrível. Você tem o Poder Legislativo, por exemplo, o Poder Legislativo manda uma lista tríplice para o governador indicar. Então, cadê a independência dos poderes? Né? Os membros do Tribunal de Contas da União e os membros do Poder Legislativo são indicados pelo Executivo. Então não é poder independente. O Executivo tem que se meter no Legislativo, no Judiciário. Então, para haver independência real, né? Essa corporação agora mesmo, essa deputada, aquela coisa para um deputado ser julgado tem que passar pelo crivo da corporação parlamentar. Não tem que ter esse privilégio. Tem que ser julgado como cidadão comum e filho pago que fosse. Essa imensidão de cargos comissionados que tem na República Brasileira, que é uma herança da corte portuguesa de Dom João VI. Os caras vieram, incorporaram esse negócio na velha República e foi ficando. Você vê a Assembleia Legislativa de Pernambuco nomeia 1.240 funcionários comissionados. Isso é uma esculhambação. Pelo amor de Deus. E a gente convive com isso, né? Tem a tradição escravocrata da gente, no Brasil, que havia os pobres que tinham escravos, os escravos de ganho, por exemplo, né? Uma mulher era viúva, mas tinha 2 escravos, vivia daquele escravo. Era uma mulher pobre, mas tinha 2 escravos. Tinha outro pobre que tinha um escravo. Então a relação de dono de escravo pegou a sociedade brasileira transversalmente, não é só a alta burguesia, pegou na classe média e na pobreza também. Aí você veja o reflexo cultural disso no tratamento das empregadas domésticas. Né? Hoje em dia é reflexo disso. Então aí tem um monte de mazela na República Brasileira, que é o latifúndio, é o peso dos militares, essa coisa do cargo comissionado, do funcionário público, da carteirada, né? E tem as mazelas no âmbito também das forças populares, que no âmbito dos movimentos sociais você incorpora esses procedimentos no interior do movimento popular. Aí esse aqui é um nó, né? Tem momentos de ruptura, toda vez que há momento de ruptura o Brasil avança. O Murilo Brasileiro do ABC foi um momento importante de ruptura. Teve outro momento importante que eu achei de rompimento. A gente tinha os congressos da Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência, SBPC, que eram congressos que tinham financiamento do governo, do Ministério da Educação. Num dos governos militares, que eu não me lembro qual, isso foi na década de 70, os congressos da SBPC passaram a ser fóruns de denúncia da ditadura.
foram se constituindo fóruns de denúncia, bandeiras democráticas. Aí a ditadura vai e retira o financiamento de um dos congressos da SBPC. Nem um tostão. O que aconteceu? Houve uma grande mobilização civil no Brasil. Os estudantes foram fazer pedágio para apoiar a SBPC. Os professores fizeram cota, fizeram um amplo programa de voluntariado para hospedagem de delegados. Restaurantes deram de... Artistas deram show, deram a Chico Buarque, teatros no Rio de São Paulo, deram um dia do apurado para lá. E se conseguiu fazer a SBPC. Uma grande resistência civil se fez a SBPC. Com as energias da sociedade. Né? A campanha de voto nulo foi uma campanha feita numa situação difícil e se conseguiu 30% de mobilização popular, de resposta da população. Então você tem muitas energias na sociedade que você deixa de mobilizar. E principalmente hoje é inadmissível você não investir na mobilização popular com Twitter, com Facebook, com celular, com essas coisas também, que na nossa época não tinha. Você está entendendo? Então não é falta de meios, é falta de disposição. Agora, você tem que entender que isso é um processo. Mas você acha, por exemplo, que a educação durante a ditadura militar tolhiu um pouco essa vontade de mobilização? Ou... Veja bem, a ditadura militar era aquele contraponto, né? Houve um acúmulo de... Houve um impacto na ditadura militar em 64. Aí houve um movimento subterrâneo de restauração, de reorganização, que despontou em 67 para 68. Foram 3 anos de... E houve o seguinte, houve o aumento da incorporação das matrículas dos estudantes. O estudante tinha média, mas não tinha vaga. Aí surgiu o fenômeno dos excedentes. O cara tinha média, mas não tinha vaga. Ele passava, mas não tinha vaga. Então surgiu o problema dos excedentes. Então surgiram realidades que levaram a mobilizações populares, né? Principalmente no meio estudantil. Aí os caras quebram tudo isso com 4-5. Aí foi um impacto violento, inclusive com a repressão de eliminação física. Aniquilaram os grupos de esquerda todos, aniquilaram. E a repressão na sociedade também aumentou. Uma grande quantidade de informantes. A estrutura de ensino mudou completamente. Muita gente caçada e perseguida. E a censura à imprensa muito violenta. Não é? Isso não impediu que, com todos nós, os líderes de 68, ou no exílio, ou mortos ou presos, que o movimento estudantil fosse reestruturando e se rearticulasse. E que já no fim da década de 70 tivesse completamente rearticulado. Tá certo? Houve uma rearticulação. Né? Agora, você teve a crise internacional do desemprego. A categoria dos metalúrgicos aqui, por exemplo, tinha cerca de 40 mil metalúrgicos, passou a ter 11 mil, 10 mil. Isso foi um fenômeno nacional em todas as categorias, um fenômeno mundial, inclusive. O pessoal não lutava mais por homem, lutava para segurar o emprego. E muita gente procurando o que fazer, o cara pegava de ser motorista de táxi, ser biscateiro. Foi uma crise da economia mundial, que para mim gerou uma perplexidade semelhante à perplexidade do momento em que houve a Revolução Industrial, que a máquina a vapor substituiu a manufatura. Foi uma coisa, imagina só, as máquinas, a manufatura, todo o trabalho feito à mão, numa oficina, de repente chegou uma máquina. Foram ondas e ondas e ondas de demissão. E no primeiro momento os trabalhadores ficavam indignados, achando que o inimigo era a máquina, houve uma campanha de quebra-máquina. Para regular isso, uma grande massa de desempregados, para regular essa situação, surgiu depois a jornada pelas 8 horas de trabalho, porque a máquina chegava e a jornada permanecia a mesma. O que equilibrou um pouco foi a jornada de 8 horas de trabalho. Mas isso foi depois de algum tempo, não foi logo. Porque houve um impacto, né? Então a gente, para mim, vive numa situação semelhante. Esse impacto das novas tecnologias, tecnologia do conhecimento, essa coisa do empreendedorismo, essa ideia que todo mundo pode ser empreendedor. Então não vai haver mais capital, todo mundo vai ser empreendedor, não vai ter mais proletariado, todo mundo é empreendedor. Isso é uma fantasia. Novas técnicas gerenciais, que chamam o empregado de colaborador, algumas empresas fazem estação de massagem, então, a ideia de que não tem mais proletariado e burguesia, que isso é uma ilusão. Vocês estão vendo aí agora, por exemplo, os médicos ameaçando, inclusive, greve contra a base de remuneração das consultas, que é ínfimo. Médicos proletarizados.
pelos grandes consórcios de saúde. É uma proletarização de segmento da classe média que tinha aquela bolsa de profissional liberal antigamente. Advogados trabalhando em grandes consórcios de advocacia, o cara terminar o AB vai ganhar R$ 2.500 no escritório de advocacia. Pronto, isso está liberalizado. Então, para mim, existe uma ampliação da proletarização hoje. Só que os componentes desse proletariado são outros. A composição concreta é diferente. Então, para mim, o que falta é uma esquerda com competência para articular esses interesses, sem forçar barra nenhuma. Não é fazer recitar o programa socialista, não. É mostrar, por exemplo, que esse cara que é um médico, que é um advogado assalariado, tem mais a ver com o Gari do que com o João Paulo, o Paz Mendonça. Porque as cadeias de interesse deles são comuns. É, por exemplo, mostrar que um cara que tem uma bodega no morro, ele depende mais daquele mercado local, que se faltar dinheiro na bolsa, aquele cara repercute nele. Se você tiver sensibilidade para mostrar essas cadeias de interesses, você pode unir lá o segmento da sociedade, do jeito que é um pequeno e médio empresário, que ele vende dentro do Estado mesmo, que ele não exporta. Se faltar o dinheiro no mercado de Estado, ele não vende, ele vai à falência. Se você conseguir aclarar isso, né? Então, para mim, eu acho que com o tempo eu entendi que os processos históricos os prazos históricos são muito mais dilatados do que os prazos de biografia individual. E acho que há uma certa dificuldade de pessoas militantes que vão ficando coroas, que investiram, não sei o que. É como se o cara quisesse ver os resultados. Então, eu acho que há um componente da ideologia mercantil no subconsciente, a coisa do investimento e lucro. Você investiu suas energias revolucionárias como se tivesse a minha poupança revolucionária. Tem que ver alguma coisa. Só que o processo histórico, quando você entra nele, ele já teve um início e ele vai prosseguir depois de você. O processo histórico é décadas e séculos. Toda vez que eu vou participar de qualquer debate, eu digo, olha, um homem de 80 anos é novo ou velho? O pessoal diz, é velho. Um país é novo. 10 anos na vida do país é muito ou pouco? Na vida de uma pessoa é muito. Contradição insolúvel. Prazo de biografia individual, prazo de processo histórico. Não tem jeito. Então faça o que acha que deve fazer. E você pode até fazer, pensar que, por exemplo, em 1964, quando João Goulart mandou, no dia 13, o projeto de reforma de base para o Brasil, eu achei que ia ver reformas. Pelo menos uma reforminha agrária, né? Uma reforminha de ensino, uma coisinha, né? Pronto, aí veio o golpe, 64, pronto. Acabou com tudo. Acabou. 10 anos, 23. Né? A proposta de reforma agrária de João Goulart, que ele fez em 1964, ainda hoje, a Constituição maravilhosa de 88 não conseguiu chegar lá. Porque o lobby da agroindústria segurou e não consegue, não deixou, está lá. A questão agrária está do jeito da lei das terras lá ainda, no tempo da colônia. Pronto, está aí sendo parado no Brasil. Então pronto, eu estou conformado. Até os meus, tinha feito uma conta para 99 anos, acho que só dá 111, 99 é pouco. Então pronto, eu vou fazer a minha parte. Está entendendo? Sou plebeu, republicano, democrata popular, cidadão de esquerda, socialista, pluralista, seguidor do Detran. Sempre a esquerda não ultrapassa pela direita. Acredito em proletariado e burguesia, em luta de classe e em socialismo. Agora, com os novos componentes da realidade. Com a realidade mesmo, não com coisas que o militante enfia na cabeça e quer aplicar na realidade. Nem quer abrir os olhos para a realidade. Então, dentro dessa perspectiva, aí com essa coisa do processo histórico, eu tratei isso, né? Que eu tem um trecho do poema que eu digo assim: a vida de um homem é um colar de contas ano a ano. A vida de um país se conta em colares de décadas e séculos. Os ritmos da história não cabem nos quadrantes do relógio, nem podem ser guardados no cofre ou no casaco de ninguém. Mas se as horas e os minutos militantes retardam-se a história, também movida a sonhos bem guardados. Então, faça a síntese do pessoal e do histórico, né? Então, Marcelo,
A gente vai encerrando por aqui, mas você quer fazer umas últimas considerações? Minhas considerações são poéticas. Então, pode lançar um poema. Eu fiz esse poema na prisão. Quem o fará? Purgar os erros, lembrar os mortos, fecundar os sonhos, festejar as vitórias. Se não fizermos isto pela nossa causa, quem o fará? E esse outro eu fiz em 1990, quando companheiros de esquerda começaram a passar para a direita. Então eu fiz, aliás, 2 poemas. Aí eu achei que eu também tinha direito de passar para a direita. Então eu digo, não, posso passar para a direita também. Agora, como eu entrei na esquerda com 17 anos de idade, passei esse tempo todo na prisão, tudinho, para passar para a direita, tem que vender bem o meu passe, né? Aí eu estabeleci uma exigência para a direita. Fazendo isso, eu entro no PFL, no D. Aí eu não sei se eu me lembro de tudo, mas é o seguinte: comer 3 vezes por dia, de norte a sul da nação. Emprego para todo mundo, de classe média a peão. Terra para quem trabalha, do litoral ao sertão. Saúde, saneamento, segurança, habitação. Escola de qualidade, do giz à computação. Apoio à maternidade e à não fecundação. Camisinha para todos, Viagra para o ancião. Controle sobre os poderes do município à União. Globalizar a fartura e acabar com a exclusão. Povo de voz levantada, plantando transformação. Pronto, a direita aplica isso. Agora, enquanto ela não faz isso, que é a minha exigência básica para entrar na direita, aí eu fiz esse poema em 1990, quando companheiros de esquerda, será que não tem mais esse negócio de esquerda e direita, que é a modernidade, não sei o quê, aí apoia o DEM, PSDB, essas coisas todas, aí eu fiz. As nossas bandeiras devem estar sendo içadas, inteiras e limpas. Bandeiras sujas e rasgadas, somente pela força dos ares, do suor ou do sangue das campanhas. Devemos proteger nossas bandeiras contra os ratos e mofo das gavetas. As nossas bandeiras não são para ficar o ano todo guardadas, expostas apenas em dias de festa. Elas devem tremular sempre no alto dos mastros e nas nossas andanças de cada dia. Assim, passando de mão a mão, de geração a geração, as nossas bandeiras irão ficando gastas, e de tempos em tempos nós as substituiremos por outras iguais de panos novos, e elas se olharão como fazem os avós e os netos. Ficaremos todos satisfeitos, vendo as nossas bandeiras renovadas, desfraldadas, inteiras e limpas. Obrigada, então, Marcelo. Você encerra por aqui. Obrigada. Eu queria pegar um contato.